tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Ló, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-o fora a nós, para que possamos abusar deles. Veja que ousadia, que insensatez. Vocês escutaram, irmãos? Os moradores de Sodoma, tanto os moços como os velhos, o que me leva a crer que tinha adolescentes lá também, eles queriam abusar sexualmente de 2 anjos. Que nojento. Meus amados irmãos, o pecado, na sua determinação maligna e diabólica de se expressar, ele nem importa com a natureza da vítima. O pecador insensato pecará contra a humanidade e com a Deus com o mesmo entusiasmo. E eles disseram para Ló: Ló, nós viemos aqui para sodomizar estes anjos. Pule o verso 6 e vai para o verso 9, verso 10. Encontraram o verso 10? Os homens, porém, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram. Termina o verso, irmãos? Ninguém está acompanhando a Bíblia, não? De modo que se cansaram. A procura da porta. Amém, a procura da porta. Meus amados irmãos, que insensatez. Agora, se eu estivesse lá, eu não gosto muito de usar essa expressão, porque muitas vezes a gente usa como desculpa, né? Se eu estivesse no deserto, eu teria acreditado em Cristo. Se eu tivesse visto Jesus no seu ministério, eu aceitaria. Mas se eu estivesse lá, eu acho que no primeiro momento que eu visse os anjos só estendendo a mão e a porta fechando, eu já sairia correndo. Porque isso mostrou para os sodomitas que aqueles homens não eram de origens terrenas. Mas a Bíblia diz que os anjos os feriram de cegueira. E mesmo assim eles não pararam. Porque, por favor, né, irmãos? Vocês já viram algo sobrenatural acontecer. E aí você simplesmente se torna cego, do nada. Ao invés de procurar o caminho da casa, meio cego, capotando, a Bíblia diz que eles se cansaram à procura da porta. Tem noção disso? Eles se cansaram, eles procuraram tanto a porta que se cansaram, se enfadigaram. Meus amados irmãos, talvez nesta manhã aqui, haja alguma pessoa que, como sodomitas, estão tão determinados a continuar no pecado, tão cabeça dura, seguindo um curso que levará para o inferno, que não há nada que eu possa dizer. E dizendo a palavra de Deus, eu não estou dizendo palavras minhas. Não há nada que Deus possa dizer, nada que um pastor possa dizer, nada que um irmão da igreja possa dizer, nada que uma mãe possa dizer, e que no dia do juízo final não haverá nada que Deus possa dizer. Paulo disse: dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Meus amados irmãos, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Jesus disse isso. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Nós não podemos banalizar o pecado. O pecado é diabólico, coesivo, corrosivo. É algo que deterioriza todo o corpo, toda a mentalidade, todo o coração. Tira totalmente a harmonia entre o céu e a terra. Os nossos pecados promovem a separação de Deus e nós. Não brinquemos com o pecado. Nós precisamos ser irrepreensíveis, filhos de Deus, santos, em santo proceder. Abra sua Bíblia em Gênesis 15. Veja, meus amados irmãos, nós acabamos de estudar 2 exemplos de cabeça dura. Ló, determinado em fazer o bem, e toda uma cidade determinada em fazer o mal. Agora nós vamos olhar outro exemplo de cabeça dura, do lado positivo. Gênesis, capítulo 15, do verso 13 ao verso 16. Encontraram? Amém. Vejamos outro exemplo então de cabeça dura. Gênesis, capítulo 15, verso 16. Então lhe foi dito, aqui nós vemos um diálogo de Deus com Deus e Abraão. Então lhe foi dito, sabe com certeza, veja que Deus queria enfatizar o que ele estava prestes a dizer. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia.
e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que há de subjugar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja, meus amados irmãos, aqui nós vemos Deus com uma cabeça dura e com uma determinação em salvar. Deus estava dizendo para Abraão, o seu homem eleito, escolhido, chamado em Gênesis capítulo 12, dizendo: Abraão, eu não posso permitir que a tua descendência, que a tua semente, que a tua posteridade ocupe neste momento a terra, porque os atuais ocupantes, os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, os queneus, eles ainda não encheram a taça da iniquidade, e eu lhes darei graciosamente 400 anos, e se depois de 400 anos a medida da iniquidade se encher, eu os destruirei. Gênesis capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos dos homens vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, das quais entre todas mais lhe agradavam. Verso 3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem. Meus amados irmãos, Deus deu graciosamente 400 anos, mas chega um tempo que o Espírito de Deus deixa de agir no homem. É isso que a Bíblia diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Porque este é carnal. Meus amados irmãos, esse verso nos mostra que chega um tempo que a paciência divina se esgota. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Patriarcas e Profetas, página 141, parágrafo 1. Todo dia a porta da graça se encerra para alguém. Toda hora alguém está passando além do alcance da misericórdia. Meus amados irmãos, cuidado. O nosso nome está sendo lido agora. Desde o dia 22 de outubro de 1848, nós começamos a primeira fase do juízo. O nosso nome está sendo lido. Não brincais, não jogais a sua salvação, os seus interesses eternos em mera probabilidade. Arrependei-vos dos vossos defeitos de caráter. Tornai-vos semelhante a Cristo, para que Deus te habilite a morar nas mansões lá do alto. Meus amados irmãos, Deus, em sua determinação de salvar todos os povos representados na planície dos amorreus, lhes concedeu graciosamente 400 anos. Vocês estão em Gênesis ainda? Sim. Sim? Gênesis capítulo 18 agora. Vamos lá? Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, sim? Sim. Gênesis capítulo 18, leremos a partir do versículo 24. Título do sermão: Duas cabeças duras. Gênesis capítulo 18, verso 24. Ainda estamos analisando a persistência de Abraão. Amém? Amém. Vamos lá então. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Veja a ousadia de Abraão: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, longe de ti, matares o justo como se fosse igual ao ímpio. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma, e meus amados irmãos, a palavra Sodoma representa as 5 cidades da planície de Sodoma. As cidades eram Sodoma, Gomorra, Edmar, Zeboim e Bela. Então Deus disse para Abraão: se eu achar 50 justos apenas na cidade, pouparei toda a cidade por amor deles. Então Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, se eu encontrar, se você contar apenas 10 justos em Sodoma, 10 justos em Gomorra, e respectivamente nas outras 3 cidades, eu pouparei toda a cidade por amor deles. Veja a determinação de Deus em salvar. Se Deus encontrasse uma minoria fazendo o que era certo, Ele estenderia a sua misericórdia para a maioria.
E então, vocês conhecem a história. Abraão voltou-se ao Senhor, e aquele que era pó e terra atreveu-se a pedir uma outra vez.